Vamos lá, vamos falar. Cara, por onde eu começo? Vamos com o Alex Santana. O Alex Santana, que coisa, hein? Que coisa. Se tornou em pouquíssimo tempo, talvez o principal jogador do time. Eu sei que o Rodrigo Garro é um cara que até pela liderança técnica aparece muitas vezes, mas talvez o Alex Santana tenha se tornado realmente nesses últimos jogos o cara que carregou o piano ali no meio-campo. Deu uma sustentação para um Ranieri que já não joga mais a mesma coisa, conseguiu chegar à frente, se desdobrou em 2, 3 no meio de campo, jogou em sistema de 3 zagueiros, sistema de linha de 4. Cara, ele foi um leão enquanto esteve em campo e a gente está falando de um cara que recém chegou vindo do Atlético Paranaense, muito identificado já rapidamente, queria muito jogar no Corinthians, era o seu sonho, era corintiano de nascença, foi apresentado ao lado do seu pai muito emocionado. Um cara que, assim, conquistou a Fiel, não só pelas palavras, não só pelos gestos, né, não só pelo discurso, pela parte bonita e lúdica. Ele conquistou também pelo que ele fez dentro de campo. O cara comeu grama nesses jogos que ele esteve à disposição. E, cara, é triste demais a gente falar que um jogador assim, dessa maneira, já tenha que se ausentar por um tempo significativo. E talvez até no principal momento da temporada. Porque ele teve uma lesão no jogo contra o Juventude, foi substituído aí por volta de 32 minutos do segundo tempo. Teve uma lesão que a gente já imaginava, muscular e tudo mais, já o tirava do jogo contra o Grêmio, e muita gente até pensava, bom, mas contra o Bragantino no sábado pode ser que ele retorne. E aí, um exame nessa terça-feira de ressonância magnética foi para confirmar a gravidade da lesão que já se verificava por ali. E aí veio a grande, péssima notícia. Trata-se de uma lesão de grau C, ou de grau 3, como eles chamam, que é uma lesão muscular, né, das piores, assim. O tempo de recuperação é de 3 meses. 3 meses para cicatrizar essa lesão muscular, é quase uma ruptura do músculo, né? E aí ele só retornaria em novembro. Estamos falando de ele fora, já começamos agosto, estamos no dia 6 para o dia 7. Então, trata-se de agosto inteiro, setembro inteiro, outubro inteiro, para que ele volte em novembro, quando o Campeonato Brasileiro estará na sua reta final, últimas rodadas, e praticamente as Copas aí estarão resolvidas e decididas. Vejam como é importante, né, o Corinthians ter ido ao mercado, e muita gente questionou, né, poxa, para que tantos volantes? O Paulinho saiu, o Maicon lesionou, uma lesão grave também, só volta no ano que vem, e aí o Alex Santana, que chegava, cumpria, correspondia, preenchia aquela lacuna, também se ausenta agora. Então, o Charles vai acabar ocupando esse espaço, eu imagino. Tem o Breno Bidon, tem o Rian, tem o próprio Ranieri, né, que é titular, não joga contra o Grêmio, mas é um cara que né, tá jogando desde que chegou. Mas, assim, vamos ver, né? Vamos ver. Talvez o Charles, contratado pela experiência, acho que, enfim, ele é um jogador que, assim, até pela idade, né, 28 anos, veio do futebol da Dinamarca, e pela contratação que foi feita nesse momento, talvez eles deem mais oportunidades para o Charles. E aí, cara, projetando esse jogo contra o Grêmio, que já sabemos não vai ter o Alex Santana, e o Ranieri, que está suspenso, e o Yuri Alberto, que está se recuperando da retirada da vesícula, tem uma escalação. Eu fiz a projeção ontem aqui, não sei para quem acompanhou o vídeo, né? Fiz 2 modelos táticos aqui, um com 3 zagueiros, outro com 2 zagueiros, e aí povoando mais o meio de campo, até com o ingresso do Coronado, que acho que está pedindo passagem, fisicamente está se mostrando um pouco mais disposto. É um cara que agrega muito no setor ofensivo de criação, e muitas vezes, quando os atacantes não resolvem, através do Coronado, que, por exemplo, tinha uma bola na trave no jogo contra o Juventude, uma cobrança de falta, um chute que a bola passava perto. É um cara que chega e finaliza. E ele tem qualidade no passe, na assistência, no cruzamento. Ele conseguiu já ter algumas boas participações com a camisa do Corinthians. Então, eu até entendia, né, se ele quisesse colocar o Garro e o Coronado juntos. A questão é que estamos falando de um adversário mais difícil, teoricamente, do que o Juventude, e um jogo eliminatório. Será que você não povoa o teu meio-campo ali para poder dar uma reforçada? Eu acho que o ideal ainda seria uma linha de 3, com 3 zagueiros. Mas, como o Ramon ele tem, sei lá, preterido o Kaká, né, deixado o Kaká no banco para utilizar o Félix e o André Ramalho, e aí agora na ausência do Alex Santana e do Ranieri, por isso que até pelas ausências eu imaginava uma linha de 3. Se ele quiser manter o sistema, aí a gente está falando aí o sistema com linha de 4. Aí a gente está falando de Rian, Bidon e Charles.
Eu não tinha projetado essa escalação. Hugo no gol, né, o Fagner na direita, o Hugo na esquerda, os dois zagueiros, o Félix e o André, e aí no meio-campo, Rian, Bidon e Charles com o Rodrigo Garro, o Coronado no banco. Eu não tinha projetado essa formação e acho interessante, porque aí a gente está falando de uma robustez de marcação. Nós estamos falando de 3 volantes de marcação, de contenção mesmo, que sabem jogar. O caso do Charles, o próprio Breno Bidon se desloca bastante. O Rion também acaba aparecendo na área para finalizar em algumas oportunidades, né, quando o seu companheiro de volância fica. Mas realmente é uma escalação que pode realmente acontecer. O Charles já vem entrando, já ganhou a confiança do Ramon. O Bidon retornou agora nesse jogo contra o Juventude. E o Rian também. O Rian foi resgatado aí, eu brinco sempre, né? O resgate do menino Ryan nas mãos do Ramon, porque estava quase sendo emprestado, não servia mais, não jogava com o Antônio e de repente se tornou uma peça muito importante. Pode ser Rian, Bidon, Charles e Garro, com o Romero e o Giovani ou o Wesley lá na frente. Acho que o Giovani, o Wesley, enfim, não tem lá a predileção do Ramon, pode estar sendo negociado na janela. Então, o Giovani, eu acho que fez um bom jogo, muita gente acha que ele não fez nada. Eu acho que ele construiu boas jogadas para ele. Perdeu alguns gols e tudo mais, mas muitas jogadas em que ele não conseguiu fazer o gol, ele próprio construiu. Ele pegava, cortava para dentro, arrematava na trave, descolava um chute que ninguém esperava para o goleiro poder espalmar, apareceu de cabeça dentro da área, cabeceou para fora e tal. Finalizou algumas vezes errado, sim, mas em outros momentos ele construiu muito ali no setor ofensivo. Então, eu gostei da participação do Giovani, apesar de tudo, né, nesse jogo contra o Juventude. Muito bem. Agora vamos falar de mercado da bola, porque tem novidades, né? O Alex Arce, que é o jogador tentado pelo Corinthians nesse momento. O Corinthians chegou a fazer uma proposta para a LDU. É uma proposta que inicialmente foi recusada. Já falei aqui sobre ele, 29 anos, paraguaio, surgiu no Cerro Porteño, se destacou muito no Independiente Rivadavia da 2ª divisão da Argentina, transforma, né, esse time em Série A, faz o acesso depois de mais de 30 anos, marcando muitos gols, e nessa temporada na LDU ele é artilheiro da Liga Equatoriana com 16 gols e tem 20 gols em 25 jogos com a LDU. Então, assim, um dos principais valores da Liga Equatoriana e também da LDU. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou contar para vocês aqui uma batalha de versões que está rolando nesse momento, para vocês terem uma ideia. O primeiro depoimento é do Isaac Álvares, que é o presidente da LDU, que disse categoricamente à rádio La Red do Equador. Ele disse exatamente isso, abre aspas, Alex Arce não está à venda. Alex Arce não está à venda. É o artilheiro do campeonato e temos um tesouro. Palavras do presidente da LDU. A única maneira de vendermos é por algo bom. O seu empresário disse que o Corinthians fez uma proposta, mas não nos satisfez. Deixamos claro que não cumpriu nossas pretensões, afirmou o mandatário do clube. Tá? Essa é a declaração do presidente da LDU. Segundo a gente conseguiu apurar, a informação, a proposta que o Corinthians fez foi de 2,5 milhões de dólares, 2,5 milhões de dólares para poder contar com o Alex Arce, que tem contrato até junho de 2026, acho que até dezembro de 2026. Mas aí, o empresário do Alex Arce, o Miguel Garepi, tá doido que ele jogue no Corinthians. E aí, para a rádio, ele deu uma outra entrevista. Na verdade, é o canal de TV, o NPY aqui, eu não sei se pronuncia exatamente dessa maneira, do Paraguai. Aí um canal do Paraguai, terra natal do Alex Arce, disse o seguinte: o Alex teve uma boa temporada, já vem desde o ano passado com um número importante de gols, chamou a atenção de muitos mercados. O Corinthians fez uma primeira oferta à Liga, estamos esperando uma questão interna do clube para prosseguir com a negociação, ou seja, ele não jogou a toalha e não tirou o time de campo, pelo contrário, ele está aguardando uma outra resposta, uma situação interna, uma outra questão, que a gente não sabe exatamente qual é, para seguir, porque ele ainda quer a negociação. Tem uma cláusula, o agente ainda disse o seguinte, tem uma cláusula importante de rescisão, quem compra quer tentar baixar o máximo possível.
E quem vende quer chegar o mais perto possível do valor total da cláusula. Isso todo mundo sabe, né? No meio de tudo isso tem a pretensão do jogador, prestem atenção, de seguir crescendo. Ele está muito agradecido à LDU por tudo o que representou na sua história, mas jogar no Corinthians seria algo muito importante e estamos na expectativa para ver como finalizar essa operação. O empresário está doido porque pintou o Corinthians na parada, o jogador quer, o empresário quer, então eles estão dando aquela forçadinha para a liberação. Essa entrevista, o Miguel Garapi, empresário dele, concedeu ao canal NPY, canal do Paraguai. E aí nos traz informações importantes, porque o presidente está dizendo que ele não está à venda, que ele não sai, que ele é um tesouro, mas isso também faz parte do jogo, né? De dar uma levantada na bola e uma valorizada no teu negócio. E aí o empresário vai lá e diz, não, tudo bem, tem uma cláusula aqui, tem uma multa, você não quer o valor que o Corinthians ofereceu, só que é o seguinte, nós queremos jogar no Corinthians, então vamos tentar melhorar isso aí. Dá para subir um pouquinho mais, se o Corinthians pagar à vista e não parcelado, melhora, sei lá. Esse tipo de negociação está acontecendo nesse momento para que o Alex Arce não seja totalmente descartado. O Corinthians fez uma proposta, vocês devem estar lendo por aí que a LDU recusou inicialmente, porque é óbvio, os caras sabem que o mercado sul-americano detém no Brasil o maior poder aquisitivo. Então eles sabem que os clubes brasileiros investem bem. E o cara quer tirar a maior fatia possível, até porque se trata de um artilheiro realmente, um cara que está lá fazendo a diferença. E para eles liberarem para o Brasil, obviamente eles vão endurecer e vão tentar levar o máximo de cascalho possível nessa história. Não está morta ainda a negociação do Corinthians com Alex Arce, um paraguaio de 29 anos, jogador da LDU. E aí, rapaziada, mercado da bola, Alex Santana fora, junto do Raniel e do Yuri, e esse jogo dificílimo contra o Grêmio nessa quarta, no Couto Pereira. Arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. Vamos embora falar do Coringão? Vou começar pelo menos importante, deixando o mais importante para o final, mas as três próximas informações praticamente são exclusivas, principalmente as duas últimas é exclusivizaça, tá? Para você. Falando agora do empréstimo do Corinthians em relação ao João Pedro Tchoca, tá? João Pedro Tchoca é um zagueiro do Corinthians, jovem zagueiro, né, que foi titular na Copa São Paulo, acho muito bom zagueiro, foi emprestado ao Ceará até o final desta temporada para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? João Pedro Tchoca não estava tendo muitas oportunidades, né? Ele carregou uma sequência aí de lesões graves, né? Principalmente no joelho, na base. Disputou a Copa São Paulo, foi um dos destaques da zaga ali, jogando ao lado do Renato. Teve oportunidades na equipe de cima, tá? Fez a sua estreia na equipe principal nessa temporada, jogando o Campeonato Paulista, uma partida contra o Água Santa. Depois não teve mais oportunidades, foi bem no jogo, viu? Foi bem no jogo, tá? Enfim, recebeu poucas oportunidades, soma apenas 2 partidas, né, na equipe principal e por isso está sendo emprestado. É bom lembrar que o Corinthians, antes de emprestar o Tchoca, o Corinthians renovou o contrato dele, né, do João Pedro Tchoca, até 31 de dezembro de 2026, tá? E a multa rescisória subiu para 100 milhões de euros, 612 milhões de reais, tá? Emprestou, se não choca, né? É o Tchoca. Eu que até outro dia estava citando o João Pedro Tchoca, né, para ser testado como titular, como queria meu amigo Borges, vai ficar triste com essa notícia. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando agora do mercado do Coringão. Uns detalhes importantes. Thales Magno já chegou no Corinthians, já se apresentou ao CT Joaquim Grava, já começou a fazer exames de coração, essas coisas, os exames mais, enfim, clínicos, né, para saber como está a saúde, aquela coisinha para que respira fundo, solta. É aquela coisinha, né? Enfim, claro, exames de sangue, outros exames mais apurados, estou brincando, né? E amanhã deve fazer também os exames físicos, só termina amanhã a bateria de exames, o Thales Magno, se tudo tiver ok, vai ser anunciado como reforço do Corinthians, talvez no final da tarde, por conta dos exames, claro, né? Dando tudo certo, a gente torcendo para que dê tudo certo. Empréstimo dele até o final do... empréstimo dele por uma temporada, desculpa, até o final do ano não, uma temporada, né, que a gente está na metade da temporada, vai até o meio de 2025, a gente tem até lá a prioridade de compra, né, para 13 milhões de dólares, meu amigo, isso mesmo, tá? É um valor elevado, né? Nós estamos falando de 13 milhões de dólares, vai dar 73 milhões de reais. Se fosse de euros, seria, né, pior ainda, mas 13 milhões de dólares.
e o Corinthians adquiriu o Tales por empréstimo gratuito. Claro que gratuito, não precisou pagar nada por New York City, mas vai ter que, claro, arcar com o salário do jogador e também bonificações, que são as premiações luvas, né, de contrato. Então vai ter um gasto mensal, mas nada mais do que isso. Uma contratação interessante, até por ser por empréstimo, né, a gente acha bem interessante. Começou bem lá, fez gol de importante decisivo, que levou o time à final na primeira temporada, marcou muitos gols, né, na primeira e também na segunda temporada, só que depois teve uma queda, né? Para você ter uma ideia, o Thales Magno, no segundo ano dele de clube, ele marcou 11 gols e deu 8 assistências, tá? 8 assistências, né? Foram 2 recordes pessoais. Depois acabou sofrendo, passou por uma artroscopia. Antes da artroscopia já tinha virado reserva do New York City e ficou 10 meses sem balançar as redes até chegar ao Coringão. Esse é o novo reforço do Corinthians, esperamos que dê certo, tá? E todos os detalhes para vocês agora, deixa o like e vamos embora. Olha só, informação exclusiva para você aqui no canal Café do Setorista, né? Eu que já trouxe uma informação exclusiva muito semelhante a essa. No último domingo, na Neoquímica Arena, quando o Wesley foi titular, havia ali um olheiro, um representante de um clube europeu, de olho no Wesley para contratá-lo, tá? Os valores eu já passei para vocês, né? 16 milhões de euros ele, né, depois do jogo, a conversa que teve. O Augusto Melo pede 22, as negociações estão, os valores estão sendo discutidos, porque o Corinthians sabe também, né, que as propostas, muita gente recuou, tá? Muita gente recuou, e o Corinthians hoje, né, já teme já não ter mais propostas pelo Wesley. Claro que ele precisa brilhar e retomar principalmente a posição de titular. Com exclusividade para vocês, estará um representante hoje da Rússia, é um clube russo que quer o Wesley, tá? Isso mesmo, um clube da Rússia que quer contar com o Wesley. Esse representante que já olhou o Wesley na partida contra o Juventude na Neoquímica Arena, estará presente no Couto Pereira, em Curitiba, tá? Para ver Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians, especialmente de olho no Wesley. Será que ele vai ser titular? Né? Importante para o Corinthians vender o seu jovem atacante. Claro, se quiser vender realmente, e tem também a questão, né, com o futebol e as questões técnicas e táticas e planejamento do treinador estão à frente disso, eu sei disso, tá? Só estou falando que o olheiro vai lá e quer ver o garoto jogar. Se não jogar, né, azar dele que foi lá. Mas a ideia é que hoje, né, é certeza que hoje estará esse representante da Rússia, tá certo? Mais um de olho do Wesley, essa é novidade, hein? Rússia ninguém tinha falado, tá bom? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e vamos seguir falando mais do Coringão. Olha só, encerrando esse blend de informações para dizer o seguinte, a situação do Cuéllar está difícil, não está descartado, não está descartado. Corinthians fez a proposta, ainda não obteve resposta do Al-Shabaab. Corinthians aumentou o valor de entrada em relação ao Cuéllar, eu já trouxe ontem com exclusividade. Corinthians também passou a entrada de janeiro de 25, né, para uma entrada imediata, né, pagando um valor mais alto de entrada agora, já no ato, em 2024. Tudo para tentar facilitar a liberação do Cuéllar. Corinthians, né, tentando pagar aí 3 milhões de dólares, tá, pela liberação do jogador, mais um salário que o Corinthians discute com o Cuéllar. Estava sendo encaminhado um salário de 2 milhões e meio, é a pedida do jogador, 2 milhões e meio de reais por mês. O Corinthians tentando pagar aí, né, no máximo uns 2 milhões, 1,900, 1,800. Ainda, né, o Corinthians está discutindo e tentando contar aí com o jogador, né? Com a ideia do jogador querer jogar no Corinthians e querer voltar a trabalhar com o Fabinho Soldado. Se nada der certo para Cuéllar, o Corinthians deve para cima novamente de João Schmidt, volante que está no Santos, tá? Que foi lá para trabalhar com o Carille, um pedido do Carille ao Santos. João Schmidt, jogador revelado pelo São Paulo, titular, né, do Santos, muito bom jogador, desarma e arma o jogo. Ele tem contrato com o Santos até o final do ano que vem. A gente sabe que tirar jogadores do Santos com o Marcelo Teixeira, principalmente sendo do Corinthians, não é fácil.
e é muito mais difícil quando é o Corinthians, porque o Marcelo Teixeira tem aquele perfil, né, de dirigente à moda antiga, né? Eurico Miranda, enfim, Andrés, aquele dirigente torcedor, né, que entende da rivalidade, tem o discernimento da rivalidade, sabe da pressão que é em Santos, né, vender um jogador para o Corinthians, liberar um jogador para o Corinthians, fez jogo duro na multa do Carille, fez jogo duro em relação ao Soteldo, que acabou indo para o Grêmio, mas enfim, Corinthians conta também com a boa vontade do Schmidt, para quem sabe, se o Cuéllar, né, não fechar, o Corinthians, né, vai para cima de João Schmidt. Enfim, né, sem trazer mais detalhes, é um jogador que tem vontade de jogar no Coringão, tá? Agora é aguardar para saber se vai dar certo com o Cuéllar, João Schmidt, enfim, são essas as informações, muitas delas exclusivas, né? Aliás, exclusivo, João Schmidt como plano B, o Corinthians ainda tem interesse nele, já tinha saído o nome, mas que o Corinthians ainda tem interesse nele, essa é uma informação nova para você, tá na pauta ainda, e se o Cuéllar, o Corinthians vai esperar uma resposta do Cuéllar, não vai ficar esperando por muito tempo, porque a janela fecha dia 2 de setembro e vai para cima do João Schmidt. Em relação ao Wesley, esse clube russo também, que é super exclusivo para você, porque você merece a moral que você me dá, você merece.